Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Finanças 360, apresentado por mim, Ana Bres. Você tá vendo que eu tô num cenário diferente, mesmo a gente ainda em curso da 4ª temporada, mas eu quero trazer uma novidade pra vocês, que agora não só um episódio por semana, a gente vai ter toda semana um dia que eu vou trazer news, comentários sobre notícias da atualidade pra vocês e o que vier na minha cabeça que eu tiver vontade de falar. Semana passada eu fiz na lista de newsletter que os meus seguidores, enfim, quem faz parte da lista, você pode fazer também, é só ir lá no link da minha bio e colocar seu e-mail lá. Eu tenho feito alguns artigos sobre mercado financeiro muito interessantes e eu fiz um sobre a Selic, né, a pressão que o Lula estava colocando sobre Campos Neto na Selic. Aproveitei para falar um pouco, explicar como isso funciona e na newsletter eu consigo aprofundar e até falar coisas que na internet, que é um meio muito regulado, muito sensível, eu não consigo aprofundar tanto assim, sugiro que você vá. Mas eu decidi, então, né, voltando de viagem, e nada melhor pra gente ter boas ideias e botar projetos em prática do que desfrutar, descansar. E aí, no retorno da minha viagem, eu falei, eu vou começar a fazer um episódio também por semana falando de notícias da atualidade, comentando. Tem muita gente que sai daqui do podcast, me encontra no Instagram, faz uma reunião comigo, acaba entrando para uma consultoria, ou enfim, falando de outros produtos financeiros, pedindo meu suporte, que falando, o único problema do seu podcast é não ter mais, porque eu já consumi tudo e eu busco mais coisas. Então, para vocês, eu tô criando aí mais um episódio pra gente conseguir se manter atualizado, né, sobre notícias, uma fonte segura de informação para você. E fui procurar um tema pra gente falar hoje e descobri que nós acabamos de bater recorde do índice da Bolsa de Valores, né? A gente bateu um recorde histórico de crescimento, parecido com ele, tá muito próximo, né? A gente bateu no final de 2023, depois disso caiu horrores, tá? Andando muito pro lado. E eu quero comentar sobre isso com vocês, não poderia deixar de falar, absolutamente relevante falar sobre investimentos e tudo que está relacionado à Bolsa de Valores, que diretamente diz, né, sobre as nossas empresas, as empresas do nosso país, a evolução, o crescimento, o lucro que elas têm, para onde o nosso país vai quando a gente fala aí de crescimento, né, de desenvolvimento. Então, quero trazer isso para vocês. E aí, primeiro, dizer que a Bolsa de Valores acabou de bater um recorde histórico, quer dizer que investir em bolsa é bom agora? Que seja um bom momento para você fazer um investimento em renda variável? Não. Tá? Não se deixe iludir. É muito comum que uma pessoa leiga receba uma notícia dessa no seu e-mail, de um jornal, né, de alguma coisa assim, veja alguém postando no Instagram, uma onda que geralmente acontece, né? Os influencers pegam aí, notícia que saiu, vamos falar sobre isso. E que a pessoa pense por conta da chamada, é um bom momento para isso. Mas não é, tá? Foram poucas ações, algumas poucas ações que puxaram esse recorde. E não quer dizer que a Bolsa de Valores, que todas as ações ou que muitas ações estejam bem e que como um todo está bem. Não tá. Tá? Para você conseguir ter algum tipo de vantagem nessa alta da Bolsa de Valores, ou você teria que estar investindo no índice, tá? O que é investir no índice? Você pode comprar um papel, né? Um título ali, um código de operação relacionado ao índice da Bolsa de Valores, tá? Do Ibov, e você ganhar na valorização ou desvalorização dele. Ou seja, se você comprou um índice da Bolsa de Valores, se a Bolsa cresce, a Bolsa é o conjunto ali de um monte de ações, se ela cresce, se o conjunto de todas elas sobe, você ganha. Se o conjunto de todas elas cai, você perde, óbvio, tá? Você também pode ficar comprado. Nesse caso é comprado, quando ela cresceu você ganha, ou você pode ficar vendido, você ganha dinheiro quando cai, tá? É muito comum das pessoas que estão desacreditadas, e uma das empresas que puxaram esse recorde da Bolsa de Valores foi a Magazine Luiza. E sabe por que a Magazine Luiza se valorizou muito? Porque um fundo de investimentos do Goldman Sachs, que é um banco enorme, né, um dos maiores do mundo, parou de ficar vendido, numa posição vendida, de achar que a Magazine Luiza era um mau negócio. Eles mudaram a posição deles e tiraram essa aposta em que ela era um mau negócio. Então, só de um fundo, né, um banco, dizer que não está mais vendido, que não está mais apostando na queda de uma empresa, isso já faz a empresa valorizar. A Magazine Luiza é uma boa empresa para investir? Eu não investiria.
Só tô dizendo que ela se valorizou por conta de um fator que aconteceu, tá? Um fator relacionado a ela. E a Bolsa de Valores, ela é movimentada por algumas principais empresas. Petrobras, Vale do Rio Doce, né? Tem empresas muito grandes que ficam ali puxando o resultado. Então, quando você compra um título do Ibov, você está comprando muito dessas empresas maiores que movimentam, a movimentação delas impacta diretamente o resultado do índice, tá? Da Bolsa de Valores. Então, você tem que entender isso, é um combinado de todas. Quando você compra uma ação isolada, por exemplo, Pets teve um resultado expressivo, Locaweb teve um resultado muito expressivo, por conta de questões específicas ali. A Locaweb, por exemplo, teve uma questão do dólar, né? A CVC também teve uma questão do dólar, ela também teve uma expressão relevante nisso, mas foram pouquíssimas empresas, não chegam a 10, tá? Que puxaram essa alta bem expressiva no recorde. E aí, se você parar pra pensar, mas eu acredito na empresa que tá listada e que produz insumos têxteis lá no sul do Brasil. Tem a ver com isso? Não necessariamente. Essa empresa pode estar negativa dentro do índice ali, operando, ter resultado negativo, mesmo com a bolsa batendo recorde, tá? E ela pode ser uma boa empresa, mesmo estando com resultado ruim. E essas empresas boas que puxaram a bolsa a bater o recorde serem péssimas empresas que eu nunca entraria, que é o caso de todas que estão ali, tá? Não acredito em nenhuma delas que puxaram o índice para cima. Existe também um fator, gente, no mercado que vocês precisam se atentar muito. A Bolsa Brasileira é tão pequena, e se vocês lembrarem, saiu uma notícia recente, uma pesquisa que o Itaú pagou para ser feita, que o Tigrinho movimenta muito mais dinheiro, essas apostas esportivas, do que a Bolsa de Valores, né? Porque a pessoa com menos instrução, ela é muito motivada por uma mudança de realidade financeira rápida, ela acaba pegando o pouco que ela tem ali, apostando em jogos, e aí a gente já sabe para onde isso vai, e ela tem uma noção de que investir, né, é muito mais difícil, é para rico, né? Quando ela busca uma informação mais aprofundada, ela tem acesso que não é do dia para noite, né? Ali não, é uma questão de sorte, né? De aposta, de um jogo de caça-níquel. Então, assim, para vocês entenderem, a Bolsa Brasileira hoje, ela é muito pequena ainda, tá? Ela não se compara a uma bolsa de um país desenvolvido. Então, acreditem, influencers que são muito voltados para a operação de bolsa, de ações, eles conseguem sim manipular o mercado, tá? Ele consegue sim dizer, olha, eu estou muito animado para comprar a empresa tal. E aí todo mundo na live ali, 2.000, 3.000 pessoas, dependendo do volume financeiro que cada uma dessas pessoas tem, porque aquilo ali é uma média de volume, não só de quantidade de pessoas, mas dependendo, ele consegue sim, no dia seguinte, ele já tinha comprado essa ação antes, ele avisa isso, no dia seguinte um monte de gente compra a ação dele e valoriza. Ele diz que vai comprar, mas ele já comprou. Um monte de gente compra, valoriza, e aí depois, no dia seguinte, na semana seguinte, ele fala, olha, estou saindo daquela empresa. E as pessoas, nossa, vou sair também porque o fulano saiu. E aí ele já tirou o lucro dele quando vocês subiram, né? Quando vocês compraram para subir. E ele fala que vai cair, todo mundo tira, cai. Isso é crime, inclusive, tá? Isso é ilegal. Se chama pump and dump. Você gera um pump e dá um pulo, and dump. Você gera um pump e pula fora, tá? Pump and dump. Isso é crime, mas acontece todos os dias no Brasil e infelizmente a CVM não dá conta de punir todo mundo, de regular, não é tudo que vira aqui. Inclusive denunciem se vocês perceberem esse tipo de atitude, porque isso é ilegal, mas infelizmente acontece muito no Brasil. Então, assim, com certeza, alguma dessas empresas, além do que aconteceu ali, além dos fatos relevantes de cada uma delas, que muito justificáveis, cada um deles, pode ter tido sim uma movimentação desse tipo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de investimento em renda variável, mas não acho que o tempo todo faz sentido em renda variável. Inclusive, hoje eu fiz uma reunião de uma pessoa que me conheceu até por podcast, muito me procurando para fazer trading, para não sei o quê, querendo um dinheiro rápido. Eu falei, olha, muda essa expectativa, essa não é a Ana, tá? Gosto, faço, mas você tem que ter uma carteira muito bem montada, com definições de prioridades e de risco progressivas. A coisa vai mudando, você vai, ao longo do dinheiro que você tem, criando uma estratégia. Não é toda empresa, não é sempre que um mercado financeiro, um momento econômico pede um investimento em renda variável, tá? Isso é muito relativo. Eu acho que a gente muito em breve
vou dizer ainda pode, porque é uma dúvida, mas muito em breve pode sim ficar atrativo novamente, voltar para a renda variável, começar a fazer um volume disso. Eu tenho algumas informações que me fazem acreditar nisso, mas é em breve, não é agora. Eu não estou utilizando agora, tá? É óbvio, tem clientes que têm patrimônios muito grandes, e aí faz sentido sim a gente ter algum tipo de posição, mas para uma pessoa que não tem um patrimônio extremamente expressivo, a gente pode fazer uma carteira com excelentes resultados, sem precisar de uma exposição de renda variável hoje, que o mercado, nesse momento e daqui para trás, para o passado, num passado recente, aí falando de 3 anos, não estava comportando. A gente conseguiu um resultado superior, com muito menos risco, na renda fixa. E para vocês que não sabem, eu sempre falo isso, renda fixa pode ser conservador ou arrojado. Tem título de renda fixa que tem volatilidade, que tem muito risco e que paga muito bem, tá? Mas que ainda assim não tem toda a volatilidade, toda a influência de fatores tão externos que a Bolsa de Valores tem. Inclusive, continuando nessa questão de investimentos em ações, eu vi um vídeo muito recente que uma pessoa no meu Instagram me mandou, do nosso chefe do executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, falando que o pobre, né, o trabalhador, deveria pagar menos impostos e que o investidor de bolsa é muito beneficiado porque eles receberam mais de 40 milhões, ele deu o exemplo da Petrobras de dividendos e não pagaram impostos, enfim. E existe uma questão, porque assim, dentro de quem estuda economia, eu não sou nenhuma especialista, né, Nobel em assuntos de economia especificamente, né, falando de macroeconomia e tudo mais, mas eu entendo também, dentro do conhecimento que eu tenho sobre o assunto economia, eu tenho algum conhecimento, eu tenho um conhecimento relevante no assunto de economia, que o pobre realmente tem que pagar menos imposto, isso é um fato, né, e o imposto fica mais concentrado em quem tem alta renda. Isso aí eu concordo, tá? Dentro de um formato econômico, mas isso não quer dizer que seja o modelo tributário que o Brasil segue hoje, que é ruim para todo mundo, pro rico e pro pobre, né? Que é imposto sobre a renda, é imposto sobre produto, imposto sobre serviço, junta tudo, é imposto federal, estadual, vai embora, discordo, tá? Mas pegando a questão de bolsa, que foi o que ele falou, a única pena que eu sinto pela fala dele, que é uma fala muito rasa, é que as empresas pagam impostos. O imposto em dividendo, ele não existe, mas o imposto dentro da empresa, do lucro daquela empresa, ele foi pago. E no caso num porte de Petrobras, muito bem pago, em percentuais altíssimos, né? Se você falar da minha empresa, eu como empresária, se eu faço alguma distribuição de dividendos para mim como sócia, eu paguei os impostos dentro da minha empresa e aí eu distribuí para mim, não tem por que eu ser tributada outra vez. Então, não existe isenção, né? Todo mundo que tá ali já foi. Aquela pessoa poderia ter mais lucro se a empresa não tivesse pago os impostos, tá? De alguma forma, aquela pessoa ali que recebeu dividendos, sim, ela foi tributada, ela só tá recebendo um líquido, né? E eu sinto realmente muito por ele falar dessa forma. Além disso, uma ação não gera só dividendos, ela gera valorização. E sobre a valorização de uma ação, se paga impostos sim. Existe um limite de valor ali, tá? É acima de um valor X, mas você vai pagar. Se você tiver, comecei a investir com tanto, tive uma valorização de tanto, acumulei tal valor e vendi essa ação, realizei meu lucro. Você também tem que pagar impostos. Então, assim, eu sinto que às vezes há um incentivo ao achar que esse tipo de investimento é para qualquer brasileiro, né? É uma pena, porque não tô dizendo, mais uma vez, que investir em bolsa é o segredo. Acho que uma carteira, repito, tem que ser muito bem montada, mas se as pessoas entendessem, se o brasileiro entendesse como funciona e que é sim acessível a todos, eles seriam mais criteriosos. Mas existe um incentivo muito grande no Brasil, não só falando, né, do nosso executivo hoje, mas também de outros políticos, de outros partidos. Existe um incentivo muito grande à ignorância, né? Porque quanto mais ignorante é a pessoa, menos ela é capaz de opinar. E mais fácil você fazer uma população de massa de manobra para inclinar, enviesar essa pessoa a tomar algum tipo de conclusão que ela sequer é capaz de entender, porque não foi incentivada a isso, não existe nenhum tipo de interesse político, né, para que as pessoas tenham uma instrução superior, uma instrução maior, né. Eu quero te agradecer por esse vídeo, espero que de alguma forma ele tenha agregado você. Quero dizer que se você precisa de ajuda para cuidar dos seus investimentos, para comprar produtos financeiros, consórcio, seguro de vida, investimentos de maneira geral, né? Enfim, a gente tem uma gama completa aqui numa boutique financeira de investimentos, de serviços financeiros que você pode nos acessar. Eu ou minha equipe vamos te atender com muito prazer. Obrigada por estar até aqui. Mande esse vídeo para alguém que você se importa. Eu te vejo no meu Instagram, @AnaBreis. E tchau, tchau.